Oi pessoal, muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Por dentro da matemática é o nosso canal. Meu nome é Márcio. Mais uma questão de semelhança de triângulo. Vamos partir para ela aqui, ó. Eu tenho dois triângulos semelhantes. Ele fala que a altura do primeiro é 2/5 de sua homóloga no segundo. E pergunta se o primeiro triângulo tem perímetro igual a 140 centímetros, qual o perímetro do segundo? Então vamos começar dando nome aos vértices dos triângulos aqui. Esse é o menor, eu vou chamar de ABC. E o maior, eu vou chamar, por exemplo, assim, de PQR. PQR. Observa que ele fala que esses dois triângulos são separados por uma altura em que o menor é 2/5 da altura do maior. Tá? Então eu vou traçar no maior triângulo a altura relativa a essa base que é R, e eu vou chamar ele de H, certo? Se ele diz que o primeiro triângulo, que é o menor, é 2/5 da altura do maior, eu vou chamar essa altura aqui, eu vou chamar ela aqui de 2/5 de H, ou seja, 2/5 vezes H. E se você continuar aqui lendo o problema, você vai ler aqui o seguinte, que o primeiro triângulo tem perímetro igual a 140 centímetros. Então eu vou chamar de 2P, por exemplo. Aqui, ó, 2P, a simbologia para perímetro, igual a 140 centímetros. E ele pergunta exatamente qual é o 2P, qual é o perímetro desse triângulo PQR aqui, que é X, e que naturalmente tem que ser um perímetro maior. Por ter uma altura maior, esse triângulo tem lados que são maiores para exatamente promover uma altura maior do que o triângulo ABC. E dá para fazer a semelhança exatamente em relação à altura e ao perímetro, porque a gente está trabalhando com medidas lineares, a gente não está trabalhando com área, a gente está trabalhando com segmentos. A altura também é um segmento. Então, sem problema nenhum, a gente pode fazer a semelhança. A gente vai fazer assim, ó, ABC, vou botar um pouquinho mais para cá, ABC é um triângulo semelhante ao PQR. E a altura e o perímetro é o que a gente tem para comparar entre um e outro. A altura no triângulo ABC, a gente já viu, é 2/5 de H. 2/5 de H. Essa mesma altura no triângulo PQR é o próprio H. O perímetro no triângulo menor é 140. E no triângulo maior, a gente determinou que seja X. Observa que a gente tem duas incógnitas aqui, mas uma delas, que é a altura, vai sair. Ela vai sair porque a gente já fez esse tipo de tabelinha aqui, ó. Pode colocar como se fosse uma tabelinha mesmo. Porque as frações de semelhança, de comparação, já estão feitas daquela forma ali. Ou seja, 2/5 de H, o D significa exatamente vezes está para H, assim como 140 está para X. Pronto. Agora a gente vai resolver o problema desse lado aqui, nesse espacinho aqui, e vai multiplicar cruzado e igualar. 2/5 vezes H vezes X, certo? Estou multiplicando cruzado, então eu tenho que multiplicar 2/5 que multiplica H também pelo X. E agora eu tenho que multiplicar o 140 por H para manter a igualdade, tudo direitinho, beleza. Observa, se eu dividir os dois membros da igualdade por H, o H é uma medida que ela pode ser, embora a gente não saiba, mas a gente não vai precisar dela, porque a gente quer o perímetro do triângulo menor. Então o H ele pode ser cancelado dessa forma aqui.
Então a gente continua agora. 2/5 vezes x é igual a 140. Agora eu tenho que fazer a multiplicação. Como isso daqui, 2/5 multiplica x, eu posso passar o 5, continuo multiplicando cruzado para a gente eliminar a fração. Então eu multiplico ambos os membros por 5, ou passo o 5 para lá multiplicando, e 140 vezes 5 vai dar 700. Ou seja, 2x é igual a 700. Se ficar alguma dúvida, a gente faz a conta aqui, ó, 140 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Sobe 2 lá. 0 aqui. 5 vezes 1 é 5. Que soma 2 vai dar 700. Pronto. A gente tem o nosso perímetro do triângulo PQR. X é igual ao 2P do triângulo PQR, que é 700 sobre 2, ou seja, aquele perímetro lá vale 350 centímetros. Uma questão bem tranquila, é só sempre se atentar às comparações, às correspondências corretas, e nesse caso aqui, embora a altura não tenha sido dada, existe uma relação entre uma altura e a outra, e isso me permitiu, na hora de fazer a comparação entre as razões entre os segmentos, determinar o valor de x, cancelando a altura h. Aqui a resposta. Espero que tenham gostado, gente. Uma questão bem simples. Acompanhe a gente, tem sempre novos vídeos para a gente ver, de geometria, de matemática, tudo relacionado à matemática, a gente faz por aqui, tá? Muito obrigado, um beijo para vocês, até a próxima.